Bom dia a todos, muito bem-vindos. Sempre é uma alegria estarmos juntos nessa IBD, nesses domingos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos iniciar uma leitura de um salmo muito conhecido, mas um salmo cheio de confiança e de amor, que é o Salmo 23. E eu te convido para você já ir acalmando seu coração, já estar em espírito de oração, que a sua casa esteja em paz, que o seu coração esteja em paz, para ouvir a voz do Senhor nessa manhã. E te convido para acompanhar junto comigo o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Um salmo cheio de confiança e amor. Assim é o Salmo 23. Este salmo, irmãos, significa a expressão de total confiança, de que se a nossa vida estiver no controle do Senhor, não há o que temer, pois teremos a certeza de que tudo ocorrerá da melhor forma possível. O salmo se inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz uma afirmação de forma direta. Queridos, nós somos como uma ovelha. Somos como uma ovelha. E se deixarmos o nosso pastor nos guiar, iremos andar pelos melhores pastos e em segurança. E nada há de nos faltar, pois acreditamos em seu nome. E os versos 2 e 3, ele nos afirmam isso. Nos afirma que que somos como ovelhas, e se deixarmos o nosso pastor, o nosso Senhor nos guiar, iremos andar pelos melhores pastos e em segurança. Você acredita nisso, amados? Você tem entregado a sua vida ao nosso pastor, ao nosso Senhor? E o versículo 4 ainda vai mais profundamente. Ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, nesse versículo, no versículo 4, há a reafirmação de que nada é preciso temer, pois o Senhor, com a sua vara e o seu cajado, irá nos proteger. A vara, irmãos, é um instrumento para afugentar animais predadores e perigosos. Ou seja, Deus nos protegerá de todos os inimigos que aparecerem para nos derrubar. E essa situação difícil que você está passando hoje, que a sua família está passando, ele vai ao seu encontro para afugentar, para te livrar. Confie no Senhor Jesus, confie no nosso pastor. E o cajado, ele já é um objeto para retirar as ovelhas de locais onde elas ficam presas. Retirar ovelhas de locais perigosos ou, como por exemplo, entre pedras, onde elas possam ficar presas. Queridos irmãos, o cajado de Deus nos tira das piores armadilhas que podemos nos deparar em nossa trajetória. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode ter certeza nessa manhã que a vara e o cajado do Senhor Jesus estão sobre sua vida, dando livramento, dando bênçãos para a sua vida. Basta você crer, basta você estar atento à sua palavra e tendo uma vida vitoriosa em Cristo Jesus.
que possamos nessa manhã, amados, com muita fé, com muita ousadia, entregarmos nossa vida nos caminhos do Senhor, que nada nos faltará, nada nos derrubará e seremos vitoriosos. Seremos vitoriosos através do poder do Espírito Santo. Posso ouvir um amém aí da sua casa? Tenho certeza que você está com as suas mãos levantadas e está falando: obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu cajado. Obrigada pela sua vara. Porque independente da situação a qual eu esteja passando, a minha família, se for seta do inimigo, que se for dor, se for morte, está repreendido. E o consolo do Espírito Santo está com você nessa manhã. Vai abençoar a sua semana. Você vai ter uma semana de renovo, cheio do Espírito Santo. Abaixa a sua cabeça nesse momento. Vamos orar, já para passarmos a palavra ao pastor. Senhor, nós queremos iniciar essa oração te pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Mas nós queremos, Pai, a cada dia que o Espírito Santo nos incomode verdadeiramente, que ele nos mostre aquilo que devemos deixar, que devemos a cada dia nos converter a Ti, que nós queremos, Pai, não ter uma vida medíocre espiritualmente, mas queremos ter uma vida de experiência contigo, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deixou a tua palavra e esse salmo tão lindo. Obrigada porque nós temos certeza, Pai, que independente das situações as quais nós atravessamos durante a nossa trajetória nessa terra, nós temos certeza absoluta de que a sua mão, que a sua vara, que o seu cajado está sobre nossas vidas, está sobre a vida das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos problemas, e que toda a armadilha do inimigo sobre nossa vida cairá, ela cai, porque o teu nome tem poder, porque a tua palavra tem poder, pelo sangue derramado do Senhor Jesus na cruz por cada um de nós, que nós repreendemos a depressão, repreendemos a opressão que o inimigo muitas vezes coloca em nossas vidas. Abençoe os corações dos nossos irmãos que estão aqui juntos através desse aplicativo. Vai ao encontro de cada um, de cada uma. Abençoe sua família e vá ao encontro do seu problema, da sua ansiedade, e descanse os nossos corações nessa manhã, porque nós queremos nos alimentar. E não queremos apenas nos alimentar, mas queremos viver a tua palavra, em nome de Jesus. Vá ao encontro do pastor nesse momento, do pastor Samuel. Unja, Senhor, o teu servo, o seu falar, o seu pensar. Vá ao encontro também das suas necessidades, Senhor, de visão. Repreenda as setas sobre a sua vida, sobre a vida da Maribel, de todas as suas filhas. Que ele seja, Pai, como tem sido um homem vitorioso, Pai, pela tua palavra. Então, sustenta. Guarda a sua igreja nesse período de transição para voltar no dia 30 ao culto presencial. Dê estratégia, Pai, abençoa cada irmão que vai regressar e as pessoas que estão à frente, que esses cultos sejam bênçãos, Senhor, dentro de todas as normas, que nós possamos regressar para o louvor da tua glória. E muito obrigada por tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu vou pedir a Miliane para compartilhar aí a tela comigo aí, por favor, para liberar, para que nós possamos aqui passar. Liberado, pastor. Isso, liberado. Muito obrigado, Miliane. Então, gente, nós queremos dar as boas-vindas também a todos que já está aí desde as 9h30, você que chegou também agora. Queremos muito que você possa ter um tempo muito abençoado. Louvamos a Deus aí pela vida da Sandra e da Miliane, né, que estão a cada dia se aperfeiçoando
nessa questão virtual aí das aulas. E nós louvamos a Deus por essa boa estrutura que a Escola Dominical conseguiu nesse tempo e que nós continuaremos usando ainda durante um período nessa pandemia. Eu quero falar hoje, né, sobre o Gog e Magog e, se der tempo também, nós entrarmos no assunto do juízo final. Mas eu quero ressaltar a importância da volta de Jesus, né, para que isso possa ser algo que esteja bem claro na nossa mente, no nosso coração, como um dos assuntos mais importantes da Bíblia, né, e que nós precisamos estar atentos para esse evento, né, e separei aqui alguns fatos que a Bíblia destaca sobre a volta do Senhor Jesus, colocando em evidência esse acontecimento. Posso dizer para você que cerca de 28% das escrituras trata de profecias escatológicas, né? Ou seja, fala sobre as coisas que estão para acontecer, né? Quase um terço de toda a escritura fala a respeito disso, né? E a gente precisa, então, estar atento a isso. Já que a Bíblia dá um grande destaque para esse acontecimento, nós precisamos também estar atento a este assunto. A segunda vinda de Cristo é citada mais de 300 vezes na Bíblia, para que nós possamos ver, então, como a Bíblia dá destaque a esse assunto. Separei mais aqui uma verdade sobre a escatologia, que nos 260 capítulos do Novo Testamento, há 318 referências à volta do Senhor Jesus. Podemos dizer que em cada 30 versículos da Bíblia ressaltam a volta de Jesus. Apenas Gálatas, Filemão, 2ª e 3ª João não mencionam de uma forma direta a volta do Senhor Jesus. Então, nós precisamos dar destaque a esse assunto, que também é controverso em algumas partes, na interpretação, mas o fato da volta de Jesus, né, precisa ser entendido, compartilhado, esperado de uma forma bem impactante por aquele que serve ao Senhor Jesus. Esse assunto precisa impactar a nossa vida, né? E a nossa oração é de que mais pessoas possam estar se interessando por esse assunto para compartilhar com os seus parentes, com seus amigos, sobre esse importante assunto, né? Interessante isso, né? 28% das escrituras tratam desse assunto. A volta de Jesus é citada mais de 300 vezes na Bíblia. Há 318 referências à volta do Senhor Jesus, precisamente. Em cada de 30 versículos da palavra de Deus fala a respeito disso. Então, nós precisamos também estar destacando esse assunto para aquelas pessoas que nos cercam, para que elas também possam ter acesso à verdade e oportunidade de se prepararem também para os eventos futuros, de acordo com aquilo que a Escritura afirma, né? Nós precisamos também entender essa linha do tempo aqui, né? Que antes do juízo final, que é o nosso próximo assunto, haverá o julgamento da besta, o julgamento do falso profeta, e inaugurará aquilo que a Bíblia chama de lago de fogo, né? O lago de fogo, que nós estaremos estudando de uma forma mais profunda e falaremos sobre o inferno, né? Existem muitas teorias hoje querendo dizer de que o inferno não é literal, né? E aí nós teremos oportunidades de, quando estivermos estudando sobre o lago de fogo no estado eterno, para que possamos discutir um pouco sobre esse assunto que tem se tornado bastante popular, inclusive também no meio evangélico, né? Com algumas controvérsias a respeito disso. Antigamente, o inferno como algo literal era algo aceitável. Hoje em dia já existe controvérsias no meio evangélico em relação a isso. Então, esses eventos aqui, né, o julgamento da besta, o julgamento do falso profeta, a última revolta de Satanás, né, e a prisão eterna de Satanás antecedem, então, o juízo final, né? Então, nós precisamos estar ligando, né,
esses acontecimentos com o julgamento do grande trono branco. Então, agora nós estamos fazendo uma transição, né, do milênio, né, agora já para entrar no juízo final, né, e o evento que marca essa transição é a questão do Gog e Magog, que nós estaremos vendo hoje. Esse quadro aqui vai nos mostrar, né, como isso deve ser entendido, né? Eu estava falando aqui do Lago do Fogo, tem a besta e o falso profeta no Lago de Fogo. Esse evento vai acontecer no final da grande tribulação, após a guerra do Armagedon, né? O final da grande tribulação, então, marca o lançamento, né, da besta e o falso profeta no Lago de Fogo, né? Também nós temos, então, agora o início do milênio, onde Satanás vai ser preso por 1000 anos. E no final do milênio, então, nós temos a prisão eterna de Satanás, também lançado no Lago de Fogo, onde ele vai se juntar à besta e o falso profeta, né? E após isso, o julgamento do grande trono branco vai acontecer, e aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, elas também serão lançadas no lago de fogo, de enxofre, e passarão a eternidade sem Deus. Nós estudaremos isso de uma forma mais detalhada, um pouquinho mais à frente, né? Mas hoje, então, nós vamos falar do final do milênio, né, e também dessa fase de transição entre o final do milênio, né, e também o juízo final, para que depois, então, possamos falar do estado eterno. A Bíblia é clara em dizer que Satanás será aprisionado durante os 1000 anos de duração, né, do reinado de Cristo aqui na Terra. Ele vai ser liberto apenas, né, na última parte do milênio, né, para a última tentativa de seduzir aqueles que nasceram durante o milênio, né, e no final disso tudo, de uma forma bem impactante, ele será derrotado e lançado para sempre no Lago de Fogo. E é isso que nós vamos ver hoje na nossa aula. Então, né, um dos assuntos também bem falados é esse de Gog e Magog, que é uma expressão que aparece em Apocalipse no capítulo 20, que não deve ser confundida com a Guerra do Armagedon, né? A Guerra do Armagedon acontece no final da grande tribulação, enquanto essa Gog e Magog, né, é uma guerra que acontecerá no final do milênio. E o texto bíblico de Apocalipse, no capítulo 20, do verso 7 ao 10, fala de uma forma clara a respeito desse acontecimento. Vou ler aqui. Apocalipse 20, de 7 a 10, fala assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui fala de um confronto, um confronto final entre o diabo, né, e aqueles que foram seduzidos por ele, numa tentativa, então, de uma revolta contra Jesus, os santos, a cidade de Jerusalém, e a Bíblia coloca esse evento no final do milênio, então, e aí nós podemos ver que o desfecho será uma derrota, né, através de uma ação sobrenatural de Deus, fazendo com que caia fogo do céu e então Satanás seja completamente derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre. Da onde que vem essa expressão Gog e Magog, né? Gog e Magog aparecem lá em Gênesis, né? Mas fala sobre personagens
que estão diretamente ligados à descendência de Noé. Depois aparece também o nome Magog como um descendente dos filhos de Samuel. E após essas duas citações de Gênesis e de 1 Samuel, esse nome, ou melhor, esses nomes aparecem em Ezequiel no capítulo 38 e 39. E aí, então, vai falar de que esse Gog, é chamado de príncipe de Meseque e Tubal, que eram povos naquela época, que aí faziam uma coligação de nações que se levantam contra Israel. E Magog também aparece como sendo um povo. E essa coligação de nação, liderada por Gog, que é uma pessoa, enquanto Magog, então, nessa época de Ezequiel, era um território. E aí, então, eles se levantam contra Israel e eles são derrotados. Depois, essa expressão Gog e Magog reaparece em Apocalipse 20. O que aconteceu? Gog e Magog, essa coligação de nações, foi algo assim tão impactante contra Israel, de que virou, então, um provérbio. Sempre que há uma tentativa de guerra contra Israel, os judeus ortodoxos, então, usam essa expressão, Gog e Magog. Então, nós precisamos fazer uma distinção entre o relato que está em Ezequiel no capítulo 38 e 39, com o relato que aparece em Apocalipse no capítulo 20, com essa expressão Gog e Magog. Gog e Magog passou a ser uma expressão idiomática do povo judeu ortodoxo quando existe uma coligação que se levanta, então, contra Israel. Então, nós precisamos fazer essa distinção daquilo que é relatado em Ezequiel no capítulo 38 e 39 com aquilo que é relatado em Apocalipse no capítulo 20. Ok? Em Ezequiel, por exemplo, 38, Gog e Magog é um bloco de nações. Em Apocalipse, são todas as nações que foram seduzidas por Satanás. No capítulo 38, Gog e Magog vem do norte. Isso fez até que, durante muito tempo, na década de 80 especialmente, houvesse muita especulação de que Gog e Magog fosse interpretado como a União Soviética. Mas nós podemos ver de que, em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 8, Gog e Magog envolve, então, todas as nações da terra, como nós já falamos anteriormente. Em Ezequiel, no capítulo 38, verso 16, como Deus fez algumas vezes no Antigo Testamento, ele levanta esse inimigo para levar Israel ao quebrantamento. Em Apocalipse, no capítulo 20, Gog e Magog é movido, então, pelo diabo, nessa tentativa última de se levantar numa revolta contra Deus e contra Jesus. No capítulo 38 de Ezequiel, versículo 21 e 22, está relatado de que Gog e Magog é destruído por espada. Houve uma guerra. Em Apocalipse 29, ele é destruído por fogo do céu. Capítulo 38, 11 a 13 de Ezequiel fala de que Gog foi sepultado em Israel. No Apocalipse 20, verso 9, vai dizer de que o Gog e Magog, eles são consumidos, essa coligação de nações, pelo fogo que desce do céu. Podemos também terminar dizendo de que no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, Gog e Magog acontece muito antes do milênio. E no Apocalipse 20, esse Gog e Magog acontece depois do milênio. Então, nós precisamos entender Gog e Magog como uma expressão idiomática que ficou comum em Israel ortodoxo, que fala, então, sobre as coligações de nações que se levantam contra Israel. E aí, então, para expressar isso, no Apocalipse, no capítulo 20, há uma visão de uma coligação de nações seduzidas pelo diabo que vai tentar se levantar contra Israel no final dos tempos. E aí, então,
haverá uma intervenção dos céus para acabar também com essa guerra, a exemplo também daquilo que aconteceu no Armagedon, né? E aí, então, Satanás será lançado para o lago de fogo e enxofre, sendo tirado completamente de cena a partir desse evento, ok? Podemos dizer, então, de que Gog e Magog, no Apocalipse, no capítulo 20, né, deve ser definido como a última revolta de Satanás, que vai acontecer no final do período do milênio, quando ele será solto para provar os que nasceram durante o milênio. Há uma questão que as pessoas levantam, que como é que pessoas que terão contato, né, com a graça, o poder, a justiça de Deus poderão ser seduzidas, né? E até a dúvida dizendo assim, será que até aqueles que experimentaram do arrebatamento, eles também serão seduzidos e serão enganados? Como que isso seria possível? Então, a explicação para isso é, como nós já vimos nas aulas anteriores, que durante o milênio continuará a acontecer nascimentos, né? E aí a interpretação é de que esses que nasceram no milênio, eles ficarão, né, livres da ação diabólica, como também Adão e Eva tiveram uma experiência no Jardim do Éden até do aparecimento da serpente. E como precisa-se ter igualdade para com todos os seres humanos, e os seres humanos precisam passar no teste da fidelidade, esses também que nasceram durante o milênio terão que passar pelo teste da fidelidade, e como aconteceu com Adão e Eva, e tem acontecido no transcorrer dos tempos com tantos seres humanos, eles também serão enganados e estarão optando, então, em serem adeptos das ideias de Satanás. Então, nós precisamos entender de que essas pessoas que serão seduzidas por Satanás no final do milênio são pessoas que nasceram durante o milênio, que tiveram até contato com muita coisa grandiosa, mas que por alguma razão eles também serão seduzidos, como aconteceu também com Adão e Eva, né? A palavra de Deus fala sobre a necessidade da fé ser provada, né? E você que é crente no Senhor Jesus sabe muito bem desta verdade. E aqueles que nasceram durante o milênio não tiveram ainda essa oportunidade, né, de ter essa fé provada diante das tentações malignas. Um texto bom para que nós possamos firmar essa ideia está em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6 e 7, quando diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, ser necessário, né, faltou o Rzinho ali, que sejais contristados, para que uma vez, né, confirmado o valor da vossa fé, e esse texto vai falar exatamente de que isso deve acontecer para que nós possamos estar passando no teste da fidelidade, ok? Então, resumindo até aqui, você precisa entender, então, de que houve uma guerra histórica, né, lá em Ezequiel, no capítulo 38 e 39, que envolveu uma coligação de nações, e de que essa guerra foi vencida por Israel, né? E ela é uma guerra, então, que foi tão impactante de que se tornou uma expressão idiomática quando há uma coligação de nações contra Israel, né? O nome que se dá para essa coligação é Gog e Magog. Nós precisamos estar entendendo, então, de que Gog foi um personagem e de que Magog, principalmente nesse momento de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, era um território, ok? E nós precisamos tentar entender também de que no Apocalipse, no capítulo 20, quando fala a respeito dessa guerra, está falando, então, da última revolta de Satanás na tentativa, então, de se rebelar contra Deus e o seu plano, e de que ele vai seduzir, então, as pessoas que nasceram no milênio, e muitas dessas pessoas serão enganadas pelo diabo, ok? Alguma pergunta, Miliane, até aí, não? Duas. Uma é do Juninho, que assim, eu vou fazer... Ele pergunta se todos que vão nascer no milênio vão aceitar se rebelar com o diabo ou se tem alguns que não aceitarão.
Tem alguns que não aceitarão, né? Porque a Bíblia vai falar de que o número daqueles que aceitarão será muito grande, né? E aí, numa metáfora, vai dizer, então, que é como a areia do mar, para dizer que muitas pessoas vão aceitar essa sedução satânica, mas não todas, não, né? Haverá pessoas que optarão em ficar do lado de Jesus. E a outra... sim. Bom, então, aí isso me dá margem para duas perguntas. Pastor, eu ia fazer uma só, mas agora eu vou fazer duas. Ok, tá bom. Qual é o propósito? Assim, eu já assisti, né, várias análises dos dois lados, que eu acho Gog e Magog muito desafiador. Uhum. E aí é a impressão minha, ou os amilenistas enxergam Gog e Magog nessa percepção que você falou, de que seria uma coligação da Rússia com a China, com aqueles países da Ásia. Que vem do norte, isso. Né? E isso é uma visão do amilenista? Tá diretamente? Não. Isso é uma visão do dispensacionalista, né? Que é os pré-milenistas que entendem que todos os textos escatológicos precisam ser entendidos de uma forma literal. Então, tem um grupo chamado pré-milenista dispensacionalista, de que eles defendem, então, né, com unhas e dentes, de que essa coligação de nações podem ser definidas como a Rússia, como a China, e ver essa coligação acontecendo. O amilenista entende de que Armagedon e Gog e Magog é uma guerra só. Né? Eles entendem que é uma guerra só, que a Bíblia fala, então, que vai acontecer, e aí, então, ela é relatada em dois momentos no Apocalipse de uma forma simbólica, mas constitui numa guerra só. Então, os dispensacionalistas que afirmam de que o Gog e Magog seria essa coligação de nações que vem do norte, aí eles definem, durante um tempo era muito enfático dizer, então, que deveria ter muito cuidado com a Rússia, né? E, então, a Rússia, a China, essa coligação aí, ela sempre foi vista com muita desconfiança, dizendo, então, de que eles cumpririam a profecia de Gog e Magog, que está em Apocalipse, no capítulo 20. Entendi. E a outra pergunta é qual é o propósito? Assim, mostrar por que a grande maioria das pessoas que nascerão no milênio, né, debaixo de um reinado, de um governo de justiça, isso é porque a essência do ser humano é corrompida? Então, exatamente isso, para mostrar de que a culpa do ser humano se corromper não está só no diabo, né? Que o pecado, na verdade, está dentro da natureza humana, que se não houver cuidado, então, nós seremos fortemente enganados. Nos dias de hoje também acontece isso, assim, de que muita gente transfere para o diabo, né, a sua responsabilidade. E aí entra aquela mesma questão, assim, por que Adão e Eva, né, tendo todos aqueles privilégios, tendo encontros, né, diários com Deus, na virada do dia, eles, então, se deixaram ser seduzidos? Então, essa seria a explicação, né? Também, a outra questão que se levanta é o próprio Jesus estando aqui, com tantos sinais, com tantos ensinos impactantes, por que pessoas, então, se levantaram contra ele, né? Então, seria para que pudesse se cumprir aquilo que o próprio Jesus disse, né? Que o pecado está no coração dos seres humanos, na natureza humana, que precisa ser confrontada, e se não houver quebrantamento, arrependimento, então essas pessoas podem ser levadas até a morte. E aí, no final de tudo, Satanás se aproveita, né? E entra, então, seduzindo e enganando. Né? É para que possa ficar também claro de que Deus é justo, que ele estabeleceu o mesmo plano para todos os seres humanos. Né? Adão e Eva precisou ser provado, né? Depois Jesus precisou ser provado, nós precisamos ser provados na nossa fé, e aqueles que nasceram no milênio precisam também serem provados para que haja igualdade. Mas é triste saber que a maioria vai ser derrotada.
É horrível. É triste, então, É muito triste. então, mas aí não fala nem da maioria, né? Fala de que o número vai ser muito grande. Essa questão da maioria é uma questão também que as pessoas colocam para depois dizer, então, de que por isso eles entendem que o inferno não é literal, porque senão eles entendem, se Entendi. for a maioria, Deus perdeu então o propósito dele, porque a maioria da criação de Deus acabou indo para o inferno, né? Mas isso é até uma questão que a gente vai trabalhar um pouquinho de uma forma mais profunda mais na frente. Mas tem dois enganos, Miliane, que a gente precisa combater nessa visão. Primeiro é de que as pessoas pensam de que o diabo é o rei do inferno, e essa visão não é verdadeira. Tem gente que pensa, então, de que quando o diabo for lançado no lago de fogo, por exemplo, vai ter um trono para ele lá. Mas a Bíblia fala que não. A Bíblia Não. fala que ele será atormentado para todo sempre. Eu falo isso porque em algumas peças apresentadas em igreja, quando fala do inferno, né, Uhum. coloca o diabo sentado no trono, mas ele está lascado, né? Não tem essa possibilidade, né? E a outra possibilidade é essa questão também de que haverá um grande número de pessoas, né, que a Bíblia vai falar isso, de que eles optarão em ser seduzidos, eles vão gostar dessa possibilidade. Por isso que a Bíblia também fala lá no Sermão do Monte que a porta, né, é estreita, o caminho é apertado, para mostrar, então, de que realmente há muita dificuldade para que as pessoas possam acertar por esse caminho de uma forma plena, né? Mas o que a Bíblia vai dizer, então, é de que realmente existe essa possibilidade de um grande número de pessoas serem enganadas na nossa concepção por causa do livre-arbítrio, né? Pastor, tem mais gente, tem mais colocações no chat. É que eu acho que esse tema é um tema que realmente gera Mexe. muita pergunta. Porque a gente. E eu queria só, assim, uma percepção que eu queria que o senhor me dissesse o que você. Algumas vezes as pessoas pensam assim: por que Deus simplesmente não destrói Satanás e pronto? Mas isso tem a ver com a eternidade de todas as almas, não é isso? De todas, assim, de todas as criaturas. Exatamente, né? Deus não trabalha com a extinção. Deus não trabalha com a extinção. Quando a gente chega lá no céu, pode até perguntar para ele por que ele não optou por esse método, Uhum. né? Pelo menos nós entendemos que é desse jeito. Mas, por exemplo, assim, os adventistas, eles acreditam na extinção, tanto de Satanás, quanto também daqueles que não têm Jesus como Salvador, né? Nós veremos isso também de uma forma mais específica à frente. Mas por aquilo que a gente entende da Bíblia, como você bem disse, Deus não trabalha com a extinção da sua criação, no que diz respeito a anjos e seres humanos, né? Ele dá oportunidade para que esses seres pudessem ser provados, né? E o que acontece também? Nós sabemos de que os anjos também sofreram esse teste de prova, até mesmo quando Satanás, né, ele lidera uma rebelião no céu. Essa é a metodologia. Aí é lógico que hoje nós não temos todas as respostas para essas questões, mas o que nós sabemos é fato de que Deus não trabalha com a extinção de seres humanos e nem de anjos, né? Isso é uma coisa e que tanto seres humanos como anjos precisaram e precisam passar pelo teste da fidelidade, né? E quem então não passar, a Bíblia fala de que será lançado no lago de fogo para serem atormentados para todo sempre. Mas existe essa interpretação de serem extintos por um grupo de pessoas que estudam a Bíblia, mas eles não são considerados como ortodoxos, eles são considerados como heréticos. Pastor, agora eu vou quitar no chat, tá? A Ivete fez um comentário: Satanás conseguiu seduzir até os anjos no céu. Assim também parece ser com a humanidade. Isso aí. Exatamente. Seraías comenta que Mateus 24:19 tem relação com esta fase. E aí... Mateus 24:19. Eu vou ler aqui Mateus 24:19, né?
e entendo de que ele está correto nessa interpretação. 24:19, ai das que estiverem grávidas que amamentam naqueles dias, o 29. Logo em seguida, tribulação, céu será... Aí o verso 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande cangor de cambetos, correrão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade. Então, nós podemos ver de que em Mateus 24 há uma visão, né, há uma visão resumida de tudo. E a gente precisa, então, para entender com maiores detalhes, de comparar Mateus 24 com os outros textos escatológicos do Antigo Testamento e de Apocalipse, porque aí nós teremos uma visão um pouco mais ampliada, né? Porque Mateus capítulo 24 é um sermão, né? E não dá para falar todos os detalhes a respeito do fim, né? A respeito dos acontecimentos futuros num sermão, né? Jesus dá uma ideia geral. E aí, claro que tem a ver a ligações, sim. E a última pergunta é do Juninho. Ele pergunta se Deus ama o diabo como uma criação dele. Olha só, a Bíblia vai dizer de que Deus, né, e até o nome popular que se deu é Lúcifer, né, o anjo de luz. Então Deus criou o anjo de luz. O anjo de luz se transformou no diabo, né? O anjo de luz se tornou o diabo. Amar não significa passar a mão, né? E nem aplicar, nem deixar de aplicar a sua justiça. Nós aqui do Ocidente temos essa questão do amor muito ligada ao sentimento, né? O pessoal do Oriente já não tem essa questão do amor ligado ao sentimento, né? Então nós precisamos entender de que Deus realmente ama toda a sua criatura, né? E se propôs se sacrificar por ela, ser paciente. A Bíblia fala que a longanimidade de Deus, que é a paciência com pessoas difíceis, é que nos leva ao arrependimento, né? Mas nós podemos dizer, então, de que Deus ama, né, a sua criação, mas não necessariamente gosta das ações que os seres humanos ou até os anjos caídos eles cometeram, né? E a justiça de Deus impõe sobre o diabo e aqueles que fazem as coisas erradas a sua justiça, tendo que serem lançados também no lago de fogo. Porque eu acho que essa pergunta dele tem o sentido de que, se Deus ama, como é que ele vai lançar a sua criação no lago de fogo? Então, esse argumento é o argumento dos ateus, e esse argumento também é o argumento daqueles que entendem que, no final de tudo, Deus vai dar uma nova chance, inclusive para o diabo e para os seus anjos. O nome dessa teoria é universalismo, que nós vamos estudar mais detalhadamente. Desculpa, pastor, ele disse que não é a teoria herege que ele está defendendo, não, que ele só está perguntando em relação à criação mesmo. Isso, não, eu sei, ele nem tem conhecimento disso, mas é o questionamento que se levanta que acaba sendo um argumento na mente dos ateus, né? E daqueles que defendem, então, de que no final de tudo, depois até de um certo possível sofrimento, Deus vai restaurar toda a sua criação e vai, então, aceitar a conversão, por exemplo, do diabo e dos demônios. Parece que a Bíblia ela combate esse tipo de pensamento porque isso afronta a questão da justiça de Deus e da revelação bíblica, que vai dizer, então, de que existe, né, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e nesse texto de Apocalipse, no capítulo 20, aqui, principalmente no verso 10, vai dizer que o diabo que os enganava será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, é fato que Deus vai lançar, né, o diabo, o falso profeta, né, e também aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, nesse lugar aí, como lugar definitivo, por eles não terem optado pela a questão de terem aceito Jesus como Salvador de suas vidas. Mas eu sei que o Hamilton não é herético, não, mas é isso que acaba sendo um gatilho para aqueles que questionam
a revelação da palavra em relação ao inferno. A Ivete disse que o diabo era... Ai, até engasguei de tanto rir. Era o diretor de música do céu, mas que agora é ela que vai ser. Ah, tem isso daí, a partir de um texto de Ezequiel, dá a entender de que ele era bem ligado nessa questão de música. Mas quando estudarmos o Estado Eterno, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Enquanto a Ivete ser a líder lá, vamos ver se vai ser. Mais alguma pergunta, Miriane? Não, pastor, está todo mundo rindo nesse momento. Tá bom. É um momento de descontração na EBD. Tá legal. Então, aí tem essa prisão eterna do diabo, né? Que nós precisamos entender que depois da última rebelião do maligno e da sua prisão para sempre, é que será, então, estabelecido o juízo final, né? E aí, Apocalipse, no capítulo 20, de 11 a 15. Então, nós estamos agora entrando num outro assunto, né, que é a questão do juízo final, que está diretamente ligado à questão do Gog e Magog, porque fala da prisão eterna do diabo. Então, a Bíblia vai falar assim, Apocalipse, no capítulo 20, do verso 11 ao verso 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse, no capítulo 20, verso 11 ao 15. E aí, então, abre para nós alguns assuntos aqui interessantes, que eu vou tentar separar por temas, né? Semana que vem nós vamos entrar de uma forma mais profunda nessa questão aí do julgamento do grande trono branco, né? Falaremos sobre o juízo, falaremos sobre o juiz, falaremos também sobre a interpretação dessa questão dos grandes e pequenos. Mas hoje eu queria ressaltar essa questão dos livros que são falados aqui em Apocalipse, no capítulo 20, né? Os livros do juízo, né? Vai dizer aí que tem uns livros lá que estão escritos, que estão sendo escritos. E isso tem muito a ver com a curiosidade de muita gente, né? A Bíblia fala de uma forma bem explícita sobre o livro da vida. E tenho certeza que todas as pessoas que estão agora ligadas aqui na Escola Bíblica Dominical, lembra bem do livro da vida. Mas Apocalipse, no capítulo 20, usa, né, a palavra livro no plural, né, falando, então, lá no céu, na verdade, tem uma biblioteca. E esse assunto, então, faz com que muita gente queira saber um pouco mais sobre esse assunto, né? Verso 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, né? Interessante isso. Então, nós queremos que você possa saber um pouquinho sobre essa questão dos livros da eternidade, né? Podemos separar alguns aqui. O livro da vida, o livro da vida. Aí temos as referências de Lucas no capítulo 10, verso 20. Filipenses no capítulo 4, verso 3. Daniel 12, verso 1. Apocalipse 13, verso 5. Apocalipse 20, verso 15. Né?
Também temos o livro dos vivos, né? Salmo 69, 29 e Salmo 139, 16. Também temos o livro das lágrimas, Salmo 56, 8. Também temos o livro das obras, Apocalipse 20, verso 12. Nós temos o livro dos 7 selos, Apocalipse 5, versículo 1. E nós temos o livro das memórias, Malaquias 3, versículo 16. Né? Então, olha só como eu pude separar aqui alguns desses livros relatados em Apocalipse, ok? Nós estamos aqui, né, perto das 11 da manhã, eu não sei se a gente vai conseguir falar de todos esses livros hoje, mas se não conseguirmos, a semana que vem nós vamos continuar. Alguma pergunta, Milene, até aí, não? Sim, vamos lá. Eita. A pergunta do Juninho. A morte foi lançada no Lago de Fogo. Quer dizer que nunca mais haverá morte alguma? Sim. Pode. Não, pode falar. E a do Hudson sabemos que Deus é soberano. Então, podemos entender que a rebelião no céu e a queda dos anjos que foram corrompidos pelo anjo de luz foi permissão de Deus. Deus achava necessário ter a presença do diabo na Terra antes da criação? Isso. Então, isso aí é uma questão que, volto a dizer, não temos todas as respostas. Mas Deus aproveitou esse fato para que, através da presença do diabo também, as suas criaturas pudessem ser testadas para passar no teste da fidelidade. Isso é muito claro na tentação de Jesus. A Bíblia vai dizer, né, de que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Então, mostra para nós de que isso é uma metodologia, que até Jesus precisou passar pelo mesmo processo. Adão passou por esse processo, né? Nós podemos ver de que os anjos que se rebelaram precisaram passar por esse processo. Jesus passou por esse processo e nós também passamos por esse processo. Nós também somos tentados, né? E então, parece-me que isso aí é uma metodologia que Deus, na sua soberania, como muito bem o Hudson relatou, né, estabeleceu. Deus estabeleceu isso. Nós não temos todas as respostas, o porquê que Deus estabeleceu dessa maneira, mas é fato de que isso é um modus operandi de Deus. Deus utilizou o diabo para que os restantes das suas criaturas pudessem passar no teste da fidelidade. Isso é um fato. Não tenho todas as respostas do porquê que ele fez isso, mas eu sei que isso é um fato que está relatado em toda a Bíblia, envolve os anjos que caíram, envolve Adão e Eva, envolve o próprio Jesus e envolve a cada um de nós. Né? A nossa história prova isso, de que nós somos também tentados e provados para que possamos passar no teste da fidelidade. E uma das coisas que Deus usa é a ação diabólica na Terra para que sejamos tentados. É isso. Tem a pergunta do Juninho sobre a morte. Então, sobre a morte, Juninho, a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre ela de uma forma mais detalhada quando falarmos do estado eterno. Estamos bem pertinho, Mas é verdade de que a partir, então, do julgamento do grande trono branco, não haverá mais morte. Apocalipse, no capítulo 21, vai falar sobre isso. Agora, nós precisamos entender, e vamos estudar isso de uma forma mais detalhada um pouquinho mais à frente, para fazer a diferença entre, por exemplo, inferno, Hades, morte, segunda morte. Então, todos esses conceitos precisam estar claros na nossa mente para que nós possamos entender de uma forma melhor. Vamos estudar um pouquinho mais à frente, de forma detalhada sobre isso tudo. Mas eu posso afirmar para você de que, após o julgamento do grande trono branco, não haverá mais morte física, mais não. Acabará isso, ok? Essas coisas
ficarão no passado. E eu não sei se a irmã Rose ou uma das filhas, ela, né, faz um comentário que Deus nos permite o livre arbítrio. Então, Isso aí, correlacionando. É verdade. Então, a grande parte da cristandade, né, dos protestantes, dos cristãos, respondem essa questão que o Hudson levantou através do livre-arbítrio, né? Porque senão seríamos considerados como robô, e se houvesse um critério para um critério para outro, isso seria desonesto, né? E Deus, como justo, não poderia fazer isso, ok? Mas então, vamos fazer o seguinte, para que vocês possam ficar aí atentos, né, para os nossos próximos assuntos, convidar também pessoas e tal, nós estaremos deixando esse estudo de uma forma mais detalhada e vamos começar na semana que vem sobre esses livros da eternidade, né? Querendo só adiantar para você que o livro da vida do Cordeiro, você já sabe, né, que a Bíblia vai falar de que nesse livro tem o nome da pessoa convertida, né? Ela registra o nome de quem vai herdar a vida eterna. O livro da vida, né, pertence ao Cordeiro e todos que estão registrados nesse livro foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, isso aqui é tranquilo, né? Lucas no capítulo 10, verso 20, Filipenses no capítulo 4, no verso 3, Daniel 12, 1, Apocalipse 3, 5, Apocalipse 21, 17. Fala a respeito disso, eu acho que não tem muita dúvida em relação ao livro da vida do Cordeiro, né? Agora, esses outros livros, então, o livro dos vivos, livro das lágrimas, livro das obras, livro dos 7 selos, livro das memórias, nós veremos a partir da semana que vem, entrando também nesse assunto que envolve todos os detalhes aí de Apocalipse no capítulo 20, a partir do verso 11, que fala dos detalhes do grande trono branco, né? E também sobre esses outros assuntos que envolvem a morte, o inferno, os mortos grandes e pequenos, os mortos que foram devolvidos pelo mar, quem participa desse julgamento, né? Como é que a igreja vai estar agindo nesse momento. Enfim, nós teremos essas possíveis respostas a partir do próximo domingo. Eu sei que a Miliane tem que passar 2 vídeos, né, ainda, então nós vamos deixar esses assuntos para a semana que vem. Só quero deixar aqui com você, rapidinho aqui, para que você possa estar se alegrando também, né? Essa imagem aqui, né, que fala de Jesus dizendo, então, para que os justos possam desfrutar da eternidade junto com Ele, vinde benditos do meu Pai, né? E essa outra imagem aqui, que dá para nós, então, uma visão geral, né, diante do grande trono branco, o julgamento da besta, do falso profeta e do dragão, né? No trono branco, então, os mortos grandes e pequenos, né, que estarão fazendo parte desse julgamento. Né? A base do julgamento, então, o livro da vida, o livro das obras, né, o livro dos vivos, enfim, os livros que nós vamos conversar na semana que vem. E essa imagem aqui que vai dizer, né, que os seres humanos, então, aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador, precisarão passar por esse julgamento, né, que será, na verdade, uma sentença. E nós estaremos ainda vendo a questão do Lago de Fogo, né, para explicar para vocês aí sobre o Lago de Fogo, falando também sobre a morte e o inferno, né, e explicando também esse conceito de segunda morte, primeira ressurreição, né, para que nós possamos ter a ideia também de como será o estado eterno, o novo céu e a nova terra, ok? Eu sei que é um assunto que é polêmico, não tem todas as respostas de uma forma clara, mas dá para nós caminhos e também mostra para nós de que grandes coisas nos aguardam em relação ao futuro, segundo aquilo que a Bíblia relata, ok? Alguma pergunta aí, Miliane? Não, todo mundo acalmou aqui, todo mundo quietinho. Tá bom. Então eu vou orar e vou voltar a palavra para você, né, para Sandra, e aí para que vocês possam fazer
o término. Então, se você quiser fazer uma propaganda, né, para que pessoas possam estar também assistindo a nossa EBD no próximo domingo, você pode fazer essa propaganda, então, de que nós estaremos falando sobre os livros da eternidade, ok? Tentando explicar Apocalipse no capítulo 20, verso 12, e estaremos também entrando também nessa questão da interpretação de uma forma detalhada de Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15, né, para explicarmos sobre os detalhes do julgamento do grande trono branco. Né? Quero mais uma vez agradecer a você aí pela audiência. Fala, Milena. Pastor, eu queria pedir também a todos que compartilhasse o link, porque todas essas aulas elas estão gravadas e disponíveis no canal do YouTube. Nas últimas semanas, por conta de alguma dificuldade no computador de um dos meninos, eu não lembro se é o Aleandro, a gente não conseguiu transferir para o canal da igreja, mas tem tudo no canal do YouTube e o link né, fica público. Então, quanto mais pessoas a gente puder estar compartilhando o link, mais pessoas vão estar sendo abençoadas com essas aulas. Isso. Miriane, parece-me também de que houve um pouquinho de dificuldade da aula do Dia dos Pais. Da aula do Dia dos Pais, tem algumas pessoas que pediram para mim e eu não consegui. Ei, molecão, feliz da vida aí no seu plano, né? Chama. Olha aí. Então, aí, Miriam, depois você dá uma olhada, então, na aula do Dia dos Pais e passa, então, para mim, para eu poder passar, então, para algumas pessoas que estão pedindo. Tá, ok. A aula do dia 9, no caso, eu vou ver. E a princípio, ela está disponível normalmente, mas eu vou ver se houve o seu link foi corrompido de alguma forma. Tá bom. Então, eu vou orar, então, volto a palavra para você e para a Sandra, ok? Senhor, eu quero te louvar, porque é bom estudar a tua palavra, mesmo não tendo respostas claras para todas as coisas, mas no essencial nós temos, e é muito bom refletir sobre esses assuntos. Quero te agradecer também pelos questionamentos, ó Deus, das ovelhas que querem aprender mais e que são perguntas honestas e que eles precisam realmente de respostas. Nós pedimos a Ti de que cada vez mais eles sejam interessados em se aprofundar na Tua verdade. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor conceda para nós um restante de domingo na Tua presença. Pedimos também que o Senhor possa trazer respostas, ó Deus, àqueles que estão enfrentando dificuldades, tentações, e que esses assuntos que nós estamos estudando possam nos incentivar a sermos mais santos na sua presença, a sermos mais enfáticos na defesa da tua verdade, para que assim, então, possamos, ó Deus, estarmos preparados para esse grande momento que vai ser a volta do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, então, a todos. Volta a palavra a Miliane e a Sandra. Alô? Alô, voltei. Opa. Mais uma manhã abençoada, né, irmãos? Abençoada e de grande aprendizado. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer muito a sua presença. Você é muito importante aqui na nossa escola dominical. Muito obrigada mesmo. Convidamos também todos para a nossa live hoje, às 19 horas. Você é nosso convidado. E olha, não me abandone, hein? Eu e você juntos na EBD. Próximo domingo. Agora, Miliane vai passar aí 2 vídeos informativos sobre algumas atividades da nossa igreja e logo após vamos usufruir daquele momentinho tão gostoso de comunhão. Muito obrigada, irmãos. Tenha uma semana abençoada e muito obrigada pela sua presença. Miliane.
Medidas estão sendo tomadas como adaptação aos protocolos estabelecidos pelas autoridades competentes nesse tempo em que vivemos. Para que isso ocorra de maneira saudável, observe as nossas orientações. Nesse momento, os departamentos não estarão em funcionamento. Recomendamos que as crianças e idosos fiquem em casa e cultuem através das nossas plataformas online. Pedimos também que a qualquer sintoma ou mal-estar, você também cultue de forma online. Estaremos orando por sua saúde até que seja restabelecida. Cuidar de si também é amar ao próximo. Antes do dia de culto, você deverá acessar a internet de seu celular ou computador para reservar seu assento através do site e poder cultuar presencialmente. Não se esqueça dessa etapa, pois estamos limitados a 100 lugares para que seja possível o distanciamento dentro do templo. Recomendamos que cada um leve sua garrafinha de uso individual já cheia de seus próprios lares, para evitarmos toques na superfície e o trânsito pelo pátio. Não se esqueça também de sua máscara, pois o acesso só será permitido com o uso da mesma. Também leve seu comprovante de reserva de assento, que poderá ser feito de forma impressa ou pelo seu celular. Assim, o seu kit culto estará completo. Saia com antecedência da sua casa e evite filas e aglomerações. Você será recebido com muita alegria e segurança desde o portão. Você deve apresentar seu comprovante de inscrição no culto, impresso ou em seu celular. Logo após, sua temperatura será medida e você receberá álcool em gel em suas mãos. Suba exclusivamente pelas escadas da frente. Você deverá higienizar novamente as suas mãos em nosso dispenser, que é acionado com os pés. Seus sapatos também serão higienizados em nosso tapete sanitizante. Se houver filas, mantenha a distância de segurança dos outros irmãos. Você será conduzido a um dos lugares marcados e disponíveis e não será permitida a troca durante o culto. Seguindo estas orientações, estaremos fazendo a nossa parte para um retorno com segurança em nossos cultos. Bom culto para você e sua família. Conseguimos. Muito bom. Muito bom mesmo. Excelente o vídeo. Excelente. Sandra, é contigo. Já terminei aqui, Miriane, antes da sua palavra, mais uma vez agradecendo, né, a presença de todos. Nossa live às 19 horas, eu e vocês juntos na EBD no próximo domingo. E agora, vamos abrir as câmeras e vamos nos confraternizar para matar a saudade. Olá, gente, um bom domingo a todos. Ivete, pega um avião para vir aqui no curso presencial. A Luísa, sua carta está sendo aguardada com ansiedade. Carlinho! Vão abrindo aí, pessoal, não fiquem tímidos. Está todo mundo mesmo com essa cara de sono, de frio. É assim eu estou assistindo de longe, viu? A vitória da conquista. Opa, que legal! Puxa vida, que legal. Muito obrigado. Que legal. Peraí, as Tamires e Rose não estão lado a lado hoje, brigaram. Rafael. Rose, Vanilma. Vamos lá, povo. Vou abrindo aí as câmeras. Olha o Luiz aí, olha o Luiz, olha o Luiz. Deixa eu ver se tem mais alguém. Elisângela. Elisângela com Arthur, que está enorme. Essas crianças estão crescendo na pandemia. Bom, queridos, um bom domingo a todos. Fiquem na paz. Não esqueçam de colocar o nome no nosso chat. Tchau. Tchau. Paz.